Olá família, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos começando nesta noite. Hoje é quinta-feira, 23 de novembro de 2023 e começando mais uma programação para juntos meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. Hoje Deus tem algo especial para falar para você, então fique conectado com a gente, agradecendo sempre a participação de todos aí, de nossos irmãos Elias Filho, Maria, Rodrigues, todo o povo de Deus espalhado pelo Brasil, pelo mundo, mestre das artes, nosso irmão pastor Giovano Belo, Valmon Lopes, enfim, aonde quer que você esteja, sejam todos muito bem-vindos a essa programação que acontece sempre de segunda a sábado, agora às 9h30 da noite, 21h30, o nosso novo horário, nosso novo encontro, para falarmos um pouquinho da palavra de Deus. Então a gente vai neste momento com ele, pastor João da Cruz, para a gente presente nesta manhã de quinta-feira, a palavra da noite. Glória a Deus. Quero louvar o Senhor por essa linda oportunidade, dia 23/11/2023, é a nossa oportunidade graciosa de louvar, de agradecer e de adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Eu louvo por todos os benefícios, tudo que Ele tem feito, pela sua infinita bondade e misericórdia. E eu agradeço pelo que Ele tem feito por mim, pelos meus familiares, pelos irmãos, e adoro porque Ele é tudo que nós precisamos. E Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. E essa é uma noite apropriada, é um momento oportuno a gente expressar com o coração, com a alma, com a nossa mente, força, acima de todas as coisas. Quero também louvar a Deus pela vida de todos vocês que têm participado conosco, de segunda a sábado neste horário, você aqui do Brasil, dos bairros, das cidades, das capitais, dos estados, onde você estiver, fora do Brasil, a minha oração é que Deus em Cristo te abençoe em nome do Senhor. Meus amados, nós estamos continuando a nossa meditação, a nossa 9ª lição do nosso 4º e último trimestre. E nessa semana nós estamos falando sobre a igreja e o sustento missionário. E temos como exemplo a igreja de Filipe, né? que é a igreja que cuidou do apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo que foi o beneficiado, abençoado por esta igreja no sustento missionário. E ele que é um modelo também para todos nós de sensibilidade, de generosidade, que era um homem de Deus e é para nós até hoje, que com certeza, com gratidão, ele recebeu os donativos desta igreja, que deixa para nós esse exemplo do cuidado, da generosidade, da liberalidade para com aqueles que fazem a obra de Deus. Então, nós estamos estudando os itens. Primeiro tópico, nós falamos da maneira como a igreja, como Paulo e a igreja de Filipe se relacionaram nesse princípio, nesse propósito. Também falamos do privilégio de participar do sustento missionário, que era o caso da igreja, e aí deixando o exemplo para hoje, e a esfera do sustento missionário. Agora nós estamos falando do segundo tópico, que nós falamos do custo, do sustento financeiro, do princípio básico do sustento missionário, e agora um apoio fiel e permanente. É o que fez a igreja de Filipe com o apóstolo Paulo, que foi aí o seu autor, o seu fundador desta igreja. Olha o que diz a palavra de Deus em Filipenses, a carta que Paulo escreveu para esta igreja, como gratidão, o que diz o capítulo 4, verso 15. Bem sabeis também vós, os filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito dar ou receber, senão a vós somente. Então,
Paulo aqui faz uma citação bem transparente, bem clara, que é claro que Paulo foi o autor de várias igrejas, inclusive uma delas que ficou na história, a igreja de Corinto, uma igreja rica, uma igreja cheia dos dons, uma igreja que cresceu muito, mas essa igreja não tinha a mesma generosidade, a mesma sensibilidade, a mesma voluntariedade que tinha a igreja de Filipenses. Então Paulo está dizendo aqui, olha, vocês sabem muito bem que quando eu fui aí, e depois, que vocês entenderam de me abençoar, que nenhuma outra igreja quis ou fez alguma coisa como vocês se dedicaram a abençoar o ministério do apóstolo Paulo, e por que não dizer do seu pai na fé, aquele que foi o autor, que foi o fundador desta igreja, que ficou na história, e é um exemplo para nós hoje. Então, a igreja de Filipe, ela teve um compromisso fiel e permanente. Então, ela era uma igreja que tinha compromisso e que foi fiel e permanente com o apóstolo Paulo, a ponto de suprir todas as suas necessidades. E aqui houve uma reciprocidade. Por exemplo, eles se doaram para Paulo financeiramente e Paulo se doou para eles espiritualmente, dizendo, desejando, declarando, profetizando biblicamente a ação de Deus, o agir de Deus, o querer do Senhor sobre a vida deles, como está escrito no verso 19. Paulo disse: o meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir toda a vossa necessidade por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Então, isso aqui nós aprendemos que quando a gente se dedica, quando a gente tem essa sensibilidade, que é isso que está precisando em muitas igrejas, em muitos ministérios, é a sensibilidade espiritual para as pessoas se doarem. O que está faltando é o altruísmo, o verdadeiro amor que nos leva a ser altruísta, ou seja, nos leva a ser doador, sem nenhum interesse, sem nenhum interesse, sem nenhuma barganha, sem nem uma troca, como tem sido às vezes. As pessoas precisam ter essa voluntariedade, precisam ter essa generosidade, que é algo que nós temos que aprender com Jesus. Foi ele que disse: tomai sobre vós, aprendei de mim, e sou manso e humilde de coração, e terei descanso para a vossa alma. Então, Jesus é o modelo perfeito, e agora nós estamos vendo esse exemplo na vida da igreja primitiva e também do apóstolo Paulo, que não ficou só recebendo. A Bíblia diz que é dando que se recebe, e é mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Então, nós temos aqui um compromisso, que não pode faltar. E a minha oração é que Deus, através do Espírito Santo, sensibiliza as igrejas do Brasil, do mundo, para cuidar dos seus missionários, naquilo que prometeu, que tenha esse compromisso fiel e permanente, viu? Quando você mandar alguém para algum lugar, a igreja do Senhor precisa fazer o que a igreja de Filipe fez com Paulo. Eles tinham um compromisso fiel e permanente, porque os missionários dependem da fidelidade dos seus fiéis. É isso, e é por isso que nós estamos falando sobre a igreja e o sustento missionário. Só Deus para recompensar, e com certeza Deus já está com tudo pronto, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Então, façamos a nossa parte, porque a do Senhor está garantida. Então,
Deixa eu orar por você nesta noite, nessa oportunidade e nesse propósito de compromisso, de fidelidade e permanência. Igreja do Senhor, que tem mandado missionário, que tem se responsabilizado com a grande comissão. Não se esqueça do compromisso, da fidelidade e da permanência com os seus enviados, porque eles dependem desse compromisso, dessa fidelidade e dessa permanência. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar estas igrejas, eu quero apresentar todos, meu Deus, que têm se empenhado, sensibilizado pela obra missionária e que têm enviado, que tenha esse compromisso, que tenha essa fidelidade e essa permanência, não pode faltar. E que os homens de Deus, que as mulheres de Deus que também foram enviados, tenham a sensibilidade de estar pronto e preparado para enfrentar as dificuldades da vida. E assim, meu Deus, eu quero pedir, através do Espírito Santo, que o Senhor capacite tanto as igrejas como os que forem enviados, com graça, com unção, com autoridade, para fazer a obra do Senhor com excelência, com espiritualidade, com a capacidade espiritual que só o Senhor tem para dar. Pai, eu oro por esta casa, por esta família, por este homem, por esta mulher, pela juventude do nosso país, as crianças, adolescentes, todos, em especial aqueles que ainda não ouviram falar do Evangelho do Senhor. Nesta noite, eu imploro que em nome de Jesus ele seja alcançado através do envio, através do compromisso e da fidelidade e da permanência de todas as igrejas e de todos os teus servos. Que assim seja, hoje e sempre, em nome de Jesus. E graças a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe na noite desse dia, que você tenha uma ótima noite, uma noite abençoada. A gente fica grato a Deus pelas vidas que sempre estão conectadas conosco aqui diariamente, então que Deus abençoe você e nesta noite também nós queremos que Deus derrame a sua graça sobre a sua família, aonde quer que você esteja, receba. Amado, a gente ficamos por aqui nesta noite, mas voltamos amanhã a partir das 8h30, aliás, a partir das 9h30, ainda estou com as 8h30 passado, 9h30, 21h30, estaremos de volta com todos vocês, então fique com Deus e até lá.